Oi, princesa, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na Multiplique Suas Ideias. Preparei hoje para vocês esse porta-fraldas e lencinho umedecido super charmoso. Fizemos em tecido, com essa abertura aqui para acomodar o lencinho. Vamos fazer o acabamento com o vivo, confeccionado com o viés, aquele viés pronto. Vamos aprender a fazer o acabamento do vivo. Fiz aqui o acabamento na aba também com aplicação de viés e cianinha. E aqui dentro ele tem um bolsinho super charmoso, olha que legal, que é para acomodar o lencinho umedecido de forma que ele fique protegido aqui e separado das fraldinhas. Olha só, peguei aqui um pacote de 100 unidades de lencinho umedecido e vamos acomodar aqui dentro. Cabe até 6 fraldas e ainda sobra espaço para acomodar aqui uma roupinha, uma pomadinha. E o lencinho fica com fácil acesso aqui pela abertura. E com as fraldinhas todas acomodadas aqui de uma forma bem charmosa e prática para a mamãe. E lá no nosso Facebook Multiplique Ateliê, na live, eu ensinei a fazer essa peça em sintético com o vivo plástico. Fizemos o mesmo acabamento, só que com um outro material. E deixo aqui na descrição o link para vocês assistirem essa aula e tirar também qualquer dúvida sobre como fazer essa peça em sintético, que também fica um luxo. Eu só peço para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrita. Ativa as notificações para você ser avisada sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E se você gostar do nosso trabalho, não esquece de deixar um like aqui pra gente, tá bom? Eu sou a Aline Almeida e vamos agora aprender essa peça. Para fazer essa peça, vocês terão aqui na descrição um link para estar adquirindo esse molde. É um valor simbólico e todo esse valor é investido para melhorar a qualidade dos vídeos para vocês, tá bom? Então tem o link para você adquirir esse molde. Ele tá bem detalhadinho. A primeira página tem todas as instruções de impressão, o quadro para você conferir a medida e também instruções de como fazer a montagem do molde, das partes do molde que precisam ser montadas. Mas para quem não tem como montar, no PDF também tem um esquema de medidas para você estar desenhando o molde aí no seu ateliê, tá? Então ele também tem todas as medidas, os ângulos, tudo bem anotadinho. Para quem não pode montar, não consegue imprimir, vai conseguir então, com as medidas, desenhar o molde aí na sua casa, tá bom? Vamos começar preparando a aba. No molde eu deixei para vocês 2 medidas de aba. Uma que nós vamos utilizar para fazer agora, que é a aba maior, e tem a opção da aba menor. Eu fiz aqui uma peça de exemplo com essa aba menor para vocês verem como fica. Essa daqui, olha, ela fica mais fininha e fica ideal para você fazer um aplique de bordado. Essa daqui é uma matriz dos nossos parceiros, a Bordadoleta. Depois que eu finalizei a peça, eu só fiz o bordado como aplique e coloquei aqui com rebites. Tá vendo? Tem essa opção. Ou a aba grande, você pode também fazer o bordado. Essa daqui é a peça que nós fizemos na live, na quarta-feira. Tem também o link aqui na descrição para você assistir essa aula, que foi linda. E nós fizemos ela em sintético. E o bordado foi feito aqui na aba, olha, antes de fazer a aba. Então, fiz primeiro aqui o bordado. Lá no meu Instagram, eu coloquei todas as dicas de como que eu fiz esse bordado em aplique, também utilizando a matriz da Bordadoleta. E se você não me segue lá no Instagram, já corre seguir para você não perder nenhuma dica. Todos os dias tem uma dica, alguma novidade que a gente coloca por lá, que eu compartilho com vocês. Então lá também você vai aprender muita coisa nova. Então não deixe de seguir a gente lá no Instagram, @multipliqueateliê, tá bom? E essa daqui, então, nós vamos fazer em tecido. Selecionei aqui que eu quero fazer com a aba maior, mas tem também aí no molde para você fazer com a aba menor, caso você prefira. Peguei o tecido, coloquei sobre uma manta R2 e também sobre um TNT de gramatura 100, tá? Para ele ficar mais estruturadinho. Toda a minha peça de tecido eu estruturei o tecido, R2 e o TNT de 100 gramatura.
para ele ficar mais armadinho. Eu prefiro dessa forma. Mas se você não se importar, querer que ele fique mesmo mais molinho, pode ser só a manta R2, tá bom? Mas com o TNT ele dá uma estrutura e fica bem legal. Pode ser até um TNT 80, que também dá super certo, tá? Então, eu coloquei aqui sobre o tecido, cortei primeiro ele maior, coloquei a manta R2 e o TNT, posicionei o meu molde, risquei e depois eu recortei e fiz uma costurinha. Primeiro eu fiz a costurinha, né, é claro, e depois eu recortei no formato aqui do molde. E aí vocês vão ver que tem um outro tecido aqui, ó, um pouco maior, que eu só alfinetei aqui atrás. Ó, ele tá só alfinetado, um outro tecido da mesma estampa, aqui tá avesso com avesso, eu tô vendo direito dos dois lados, para eu poder agora fazer uma outra costurinha e refilar, e aí eu vou ficar com a minha abinha com o acabamento na frente e atrás. Nessa peça minha, eu vou usar o botão imã de rebite, que eu já usei em outras aulas aqui no canal, e também tem um vídeo lá no meu IGTV falando bastante sobre opções de botão imã. Se você tiver dúvida, corre lá, que dá este acabamento aqui, olha. Ele fica com o rebite do outro lado, ó, e fica um botãozinho imã para fechar a nossa abertura aqui do lencinho, tá? A outra parte também tem acabamento. Então, aqui no meu caso, eu vou colocar o meu botãozinho imã somente quando eu finalizar toda a peça. Esse botão imã é muito bom porque ele dá essa liberdade pra gente, da gente colocar o rebite, o botão imã, somente no final. Essas ferragens sintéticos, vivo, cursores, zíper, é lá da lojinha da Jo, a minha parceira, tá? Tem todos os contatos dos nossos parceiros aqui na descrição. Tem um link que vai levar você para o meu site, onde tem a relação dos parceiros e o cupom que você pode utilizar para ter vantagens comprando com o nosso cupom. Então, coloquei aqui, alfinetei, e agora eu vou fazer uma costurinha em volta para refilar todo esse excesso. Pronto, olha, fiz uma costurinha só para prender já o tecido aqui do verso da minha aba atrás, e agora eu vou cortar o excesso. E ele vai ficar assim. Se você quiser fazer com acabamento embutido, é só colocar o tecido direito com direito, costura e depois você vai desvirar, tá? E fazer aquele pontinho rebatendo. Esse daqui eu quero fazer o acabamento com o viés. Então, eu tô utilizando aqui esse viés xadrez da Cinderela, que é o viés que você encontra na minha parceira, a Boutique das Rendas. Então, eu vou fazer primeiro a costura pelo lado das costas. Então, o lado da frente é o lado que tá mais fofinho, que eu coloquei a manta R2. O lado das costas é o que tá mais rígido, porque tem o TNT. Então, eu vou começar aplicando pelas costas, com o avesso do meu viés pra cima. Então, direito com direito aqui. Deixa uma sobrinha aqui pra cima, pra gente fazer acabamento. E nós vamos costurar com a bordinha dobrada mesmo. E aqui, bem nessa margenzinha aqui, onde termina essa dobra. Sempre mantendo aqui margem com margem, vamos costurar esse viés aqui na bordinha. Então, costuramos ele assim, olha, no verso, e agora nós vamos trazer ele todo para o lado direito, olha. E aqui, você vai dobrar ele bem em cima da primeira costura, tá vendo aqui a primeira costura que nós fizemos? Dobra bem em cima da primeira costura, pra gente fazer um pesponto bem bonito de acabamento. Mas, eu quero colocar um detalhe a mais ainda. Eu tô com essa cianinha, e eu quero colocar ela aparecendo as curvinhas dela aqui, enquanto eu vou fechando o meu viés. Olha que charme que ela vai dar. Fica até parecendo que é as escaminhas do dinossauro, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a cianinha, enquanto eu vou fechando, deixando sempre a arinha aqui, ó, a área arredondada aqui, ó, ondulada, aparecendo por igual em toda a volta, tá bom? Isso é um detalhe que você pode ou não colocar, mas fica lindo. E esses aviamentos, rendinhas e muitas coisas lindas, você encontra tudo lá na Boutique das Rendas. Dá uma olhada no site para você ver quanto mimo tem para você aplicar nas suas peças de maternidade. Para fazer toda essa peça, eu tô utilizando uma linha trilobal, que é uma linha de bordado. Sabe a linha que a gente usa na máquina de bordado?
é a linha que eu tô usando para fazer essa peça, porque ela tem um brilho e dá um acabamento todo charmoso. E não é uma linha fraca, é uma linha forte também. Você pode usar essa linha na sua máquina doméstica, tanto em cima na agulha, quanto na bobina, tá bom? Quando vai chegando nas curvinhas, você pode pegar, olha, uma ferramenta, um agulhão. Eu pego aqui a chavinha de fenda, ó, vai empurrando bem certinho para ficar bem na posição certinha. E não precisa ter pressa. Vai fazendo os pontinhos bem devagar. Lembra que essa é uma parte que vai ficar muito aparente na peça. Então, todo o capricho aqui é extremamente necessário. Olha que charme que ficou essa aba, com muito carinho, você vai costurando, olha, o avesso vai ficar dessa forma e o direito, olha, muito charmoso. E aqui, se você tiver a bordadeira, você pode deixar peças à pronta entrega e quando a sua cliente comprar, você pode aplicar aqui com rebites, como eu fiz na outra peça, o nome do bebê ou a inicial, tá bom? E aí fica bem legal. Mas se também você não quiser colocar apliques aqui com a inicial ou o nome, você pode trabalhar com estampas na aba, como eu fiz aqui, tá bom? Pode cortar o que tiver de excesso aqui do viés e da cianinha. E essa parte de cima não precisa de acabamento, porque aqui nós vamos embutir na nossa peça, tá bom? Vamos preparar agora o canal do zíper. Você vai ter aí o molde para o canal do zíper, que é um molde comprido assim, ó, com as laterais arredondadas. E ele tem também uma marcação central. Você vai primeiro quiltar o seu tecido. Aqui eu peguei um tecido, coloquei R2 e TNT, como eu já falei pra vocês. Quiltei, e depois que eu quiltei, é que eu coloquei o meu molde em cima, risquei e cortei no tamanho do molde. E já separei aqui, olha, em duas partes, conforme está marcado aqui na linha central, e tá bem marcado aqui, ó, separar o canal, tá? Que é para você separar ele em duas partes. O forro, eu cortei aqui no tricoline e estruturei numa entretela de papel termocolante. É uma entretela que tem uma cola de um lado, e aí você passa o ferro e ela cola aqui no tecido. Eu gosto do meu forro mais estruturadinho, mas se você quiser, pode fazer só com o tricoline, ou até também fica muito legal com um forro impermeável, um bagum, um plástico leitoso, um nylon emborrachado, tá bom? Fica bem legal também. Aqui eu tô usando tricoline, então eu estruturei ele também, tá? E aí vocês vão ver que nós ficamos com o canal separado, uma lateral arredondada e uma lateral que tá retinha aqui na ponta. É na parte reta sempre que nós vamos aplicar o zíper. Tem também aí a medida do zíper que você vai cortar. E vamos separar também 2 cursores para essa peça. Aqui eu já aproveitei que eu tenho esse puxador lindo, personalizado com a minha logo, que também é da minha parceira Vera Guimarães, e coloquei aqui no meu cursor. Peguei um cursor passa-fitas, que é esse cursor pequenininho que tem uma passagem, e coloquei aqui já a minha etiqueta, tá bom? Os cursores e as ferragens são da lojinha da Jo. A etiquetinha personalizada é lá da minha parceira, a Vera Guimarães, tá? Então, já deixei aqui, ó, e por isso que eu não coloquei etiqueta na peça, porque já tem a minha marquinha aqui no cursor. Agora, todas as margens de costura precisam ser de meio centímetro. Na minha máquina, eu consigo fazer o deslocamento de agulha. Então, eu vou trazer a agulha toda para a direita, para que ela fique com a distância da entrada da agulha até a margem aqui do pezinho, com meio centímetro. Se a sua máquina não tiver deslocamento de agulha, você vai ver aonde a sua agulha desce, medir meio centímetro e você pode colocar uma fita crepe, alguma coisa, para que você tenha a visão aqui na sua máquina de que é meio centímetro que você está usando de margem. É muito importante que você respeite essa margem para todas as medidas bater no final da peça, tá bom? Então, meio centímetro é a margem de costura que nós vamos utilizar. Se você estiver na máquina industrial, reta industrial, o pezinho comum padrão da máquina é de meio centímetro, tanto a transporte simples quanto a transporte duplo. E aí você não precisa se preocupar em deslocamento de agulha, é só você respeitar a margem do pezinho que já vem na máquina, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu tecido, lembrando que eu vou costurar o meu zíper sempre aqui na parte reta, vou colocar o meu zíper direito com direito aqui do meu tecido já está quiltado, olha, em uma manta R2 e o TNT também já está junto aqui.
e nós vamos costurar aqui com o meu forro já junto, ó, o forro também direito do forro pra baixo aqui. O meu forro, eu cortei ele um pouquinho maior, que é pra gente poder refilar, trabalhar com uma margem de mais segurança, tá? Eu gosto de fazer isso com o forro, mas se você quiser, pode cortar também o forro no tamanho do molde, tá? E olha só, costuramos o canal, agora a gente vai jogar, olha, forro e tecido pro lado, zíper pro outro, tá? Puxa bem esticadinho e agora a gente vai fazer aquele pesponto aqui. Aqui na minha máquina eu tô utilizando uma agulha 16, porque eu sabia que eu ia acabar chegando em momentos que ia ter bastante camadas. Então, eu aconselho que você use a 16 também, tá bom? Para não ter perigo de quebrar a agulha. Olha só porque que o forro eu gosto de trabalhar com ele um pouquinho maior. Agora eu faço um pesponto aqui em volta, prendo o meu tecido no forro e refilo todo o excesso. E assim eu trabalho com mais tranquilidade, sem precisar ficar me preocupando muito de alinhar o forro também, tá? Então é uma dica bem legal para agilizar aí a sua produtividade. E olha como que ele vai ficar. E agora aqui do outro lado nós vamos repetir esse processo. Vou colocar aqui, olha, o meu zíper direito com direito, alinhe bem aqui certinho a outra lateral. O meu forro aqui por cima, direito com direito também. Vamos costurar, abrir e rebater com o pesponto. E o canal vai ficar dessa forma. Já passei aqui os cursores, você vai entrar com o cursor de um lado e depois entra com o outro do outro lado, para que eles se encontrem aqui no meio, tá bom? Então, já deixei preparadinho, dobrei ao meio e também já encontrei os centros aqui, ó. Fiz um piquezinho bem pequenininho para ficar com o meu centro marcado aqui dos dois lados, tá bom? E agora vamos, por enquanto, reservar o nosso canalzinho do zíper, que já está lindo, preparadinho. Agora, nós vamos pegar o corpo da nossa peça. Você vai ter aí o molde do corpo, tem também todas as medidas, e aqui também tem anotado a passagem que é para fazer a abertura para o lenço umedecido. Aqui no meu molde, eu até aconselho que vocês façam assim aí na sua casa também, eu não recorto e separo totalmente, ó. Eu corto só até a área aqui arredondadinha e deixo ele dobradinho assim como uma janelinha, porque assim também eu já tenho anotadinho aqui as medidas internas, guardadinha aqui com o meu molde, tá bom? Então, eu peguei o meu tecido principal, fiz o quilt no TNT e também na manta R2, então tecido, manta R2 e TNT, tá? Tá aqui da mesma forma do canal. Fiz o quilt, posicionei o meu molde e risquei, tá? Risquei e cortei. E aí eu fiz também um pontinho zigue-zague aqui em volta, só pra deixar tudo bem fixo aqui as laterais no lugar, tá bom? Aqui no verso, olha, com o molde, eu posicionei, abri aqui a minha janelinha e risquei essa abertura. Fiquei com o risco aqui da passagem do lencinho umedecido. O meu forro, eu cortei só um pouquinho maior, ó. Vocês vão ver que ele tá um pouquinho maior também que o meu corpo principal. Vamos colocar o forro direito com direito aqui do tecido, tá? Deixa ele bem alinhadinho aqui, direito com direito, tá bom? Pode colocar alfinete para segurar ele aqui no lugar. Se for sintético que você estiver fazendo, você vai prender com um prendedorzinho. E nós vamos costurar, aqui pode ser um pontinho 3, não precisa ser um pontinho muito largo, não. Vamos costurar bem em cima aqui dessa linha, tá bom? Então, você vai dar o retrocesso no início e no final, e nas curvinhas vai bem devagar para ficar uma curva bem bonitinha. E agora, nós vamos cortar deixando uns 3 milímetros só, bem perto aqui da linha, tá? Tirar todo esse miolinho. Então, olha, vai abrir assim um buraco mesmo. E aqui nas curvas, olha, dá uns piquezinhos bem perto da costura, mas sem cortar a costura, para ele ficar bem assentadinho quando a gente jogar o forro aqui para trás. Nós vamos estar vendo o avesso, olha, dos dois lados. E agora nós vamos pegar o forro e jogar ele aqui dentro do buraquinho, ó.
Se você quiser, pode ir no ferro de passar agora e passar para ficar bem assentadinho. Aqui eu já vou vir fazendo um pesponto aqui em volta para já segurar tudo bem assentadinho no lugar. E o avesso fica assim, ó. E pronto, a abertura para o lencinho já está pronta, mas nós ainda não vamos prender o forro aqui no corpo, tá? Deixa ele solto que agora nós vamos prender o bolsinho, onde a gente encaixa o lencinho umedecido. Aí no material vocês vão ter também um molde, que é para esse bolsinho, tá? Pode cortar no tecido e não precisa nem estruturar o tecido. Lembrando que esse bolsinho, ele vai só acomodar o nosso lencinho, mas ele não vai sustentar peso, tá bom? Então, eu peguei um tricoline aqui, olha, sem estrutura, não coloquei nem a entretela de papel, tá? Cortei no tamanho do meu molde, no mesmo formato do molde. Ele é um formato quadrado, tá? Então, ele é igual, tanto de um lado quanto pro outro. Passei ele só pra ficar bem vincadinho assim, olha, ao meio. Mas eu vou primeiro fechar esses quadradinhos aqui, ó, como se fossem caixinhas de leite, ó. Vai encontrar lateral com lateral, tá? Ele tá assim. Nós vamos encontrar lateral com lateral e vamos costurar com margem de meio centímetro. E olha, fechando todas as caixinhas, ele fica como se fosse um cestinho assim, olha. E aqui eu vinquei, né, o centro que eu queria que ficasse para a parte de cima. Então, agora eu vou encontrar aqui, olha, pence com pence, então só estou dobrando ao meio, tá? Ele tava assim, vou dobrar ele ao meio, vou encontrar pence com pence bem certinho, e nós vamos ficar com um côncavo desta forma. Eu vou costurar começando aqui embaixo, vou deixar aqui no meio uns 4 dedinhos sem costurar e finalizar aqui do outro lado. Olha, ele vai ficar assim. E agora aqui por essa abertura que nós deixamos, a gente vai virar para o direito. Aqui embaixo, olha, fica a aberturinha que você pode só vincar. Não precisa costurar ela agora, porque nós vamos prender ela agora no forro da nossa peça. Mas olha que legal que fica esse bolsinho, todo embutidinho. E vocês vão ver que nós vamos prender no forro de uma forma que ele não acrescente camadas no forro da nossa necessaire. E você vai ter no molde, aqui também marcado, olha, a altura para a costura do bolso do lenço. Você pode, se quiser, dobrar o molde, posicionar ele aqui alinhadinho com a abertura que nós já fizemos. Eu vou marcar aqui com esse lápis giz. Marcado aqui a linha, olha, é aqui que a gente vai costurar centralizado o nosso bolsinho que nós fizemos. Vinca aqui, ó, para você visualizar. Pode marcar também com uma canetinha para visualizar o centro. Aqui no meu bolsinho, eu vou dobrar pence com pence. A parte que tá aberta aqui é a parte de baixo. Então, vou também vincar aqui bem. Pode marcar também, olha, para eu encontrar o centro. E nós vamos costurar retinho aqui nessa linha, da pence até a outra, tá? Então, sempre deixando ele bem retinho, de uma pence a outra, primeiro nós vamos costurar com retrocesso no início e no final. Só que nós vamos costurar só no forro. Então, ó, joga o corpo lá pra trás, deixa o forro somente aqui visível, ó, o meu corpo tá aqui pra trás, e nós vamos fazer essa costura só no forro, tá bom? E olha só, pegando somente o forro, nós costuramos aqui, olha, da pence até a outra numa linha reta, tá? E agora, novamente, ó, jogue o seu tecido principal lá pra trás, tá? Pra ficar com a área aqui somente do forro livre. E aí, você vai alinhar essa lateral aqui, olha, do bolsinho, bem certinho aqui. Alinha ele bem retinho e vamos costurar essa lateral aqui também numa linha reta, tá bom? E pronto, olha, ficamos então com o bolsinho aqui presinho. E agora sim, olha, aqui pelo direito, sempre jogando o bolsinho lá pro lado pra não pegar nele. Lembra que o nosso forro tá um pouquinho maior? Nós vamos então agora costurar bem na bordinha pra depois a gente refilar todo o excesso do forro. Então, olha, já marquei os centros aqui na lateral maior e também nas pontas, tá?
E aqui onde tá o bolsinho, nós já vamos posicionar a nossa abinha que a gente já preparou. Então, também vou dobrar ela ao meio, fazer um piquezinho aqui pra marcar o centro. Vou posicionar aqui, ó, centro com centro e vou costurar aqui na bordinha pra prender essa aba aqui no lugar, que é a abinha que tampa aqui o nosso porta-lenço, tá bom? Pronto, ficamos então já com a abinha pronta. Vamos agora então aplicar o vivo, que nós vamos fazer com o viés. Eu caprichei na estrutura dessa peça, porque nessa peça o vivo vai dar acabamento, mas não vai dar estrutura. Eu vou fazer ele com esse cordão de nylon. Esse cordão é aqueles cordão que a gente usa em mochilas, sabe? Para fazer acabamento de mochilinhas, aquelas mochilinhas sacolinha. Então, ele vai ser o enchimento do meu vivo. Você pode usar também cordão de cetim ou algum outro tipo de cordão que você tiver aí no seu ateliê, tá? Esse daqui, mesmo ele sendo larguinho assim, quando a gente estica, ele dá uma afinadinha, tá vendo? Então, aqui dentro do viés, e nesse caso tem que ser um viés de 25 milímetros, tá? Um viés que tenha 2,5 cm de largura, porque senão não vai dar certo. E nós vamos então, olha, só abraçar o cordão e bem espremidinho, fazer a costura aqui bem próxima do cordão, para poder deixar ele bem espremidinho e bem acabado. Antes, eu vou cortar aqui um pedacinho desse meu viés, para ser o acabamento, aonde começa e aonde termina o nosso vivo, tá bom? Vou colocar aqui na minha máquina o pezinho de zíper, porque eu não tenho um pezinho de vivo da máquina doméstica. Mas se você tiver um pezinho de vivo da máquina doméstica, vai ser bem mais fácil, tá? Você pode usar ele. Eu vou usar o pezinho de zíper, porque eu não tenho. O pezinho de zíper que eu tenho é esse daqui, olha. E aí, eu vou colocar na lateral aqui do lado esquerdo, para eu ficar com toda essa área aqui de fora livre. E ainda vou deslocar toda a minha agulha para a esquerda, tá bom? Para eu conseguir fazer bem espremidinho aqui no meu vivo. O meu viés, eu não tirei ele da peça, um tamanho total, apesar que aí no material eu deixei pra vocês uma quantidade total que nós vamos precisar. E o meu cordão também ainda tá no rolo, tá? E aí eu vou montando ele aqui na peça e depois eu corto e não tenho perda nem do viés e nem do meu cordão, tá bom? O viés, nós vamos colocar ele aqui, olha, marcando aqui o acabamento. Então, aqui tá o centro, vou colocar ele centralizado com o avesso pra cima. Vou fazer uma costurinha aqui na bordinha para prender ele aqui no lugar. Fiz essa costurinha só para prender ele aqui. E aqui mesmo, olha, ao invés de preparar o meu vivo, eu vou já costurando na peça e já preparando ele. Então, olha, eu vou pôr meu cordão aqui. Por enquanto, eu vou deixar uma pontinha aqui sobrando do cordão, ó. Vou ir abraçando com o meu vivo, trazendo margem com margem. Vou colocar aqui, iniciando aqui em cima desse acabamento. E sempre mantendo, olha, o meu vivo dobradinho, abraçando aqui o meu cordão. Vou mantendo essa lateral aqui bem margem com margem aqui do meu corpo da peça. E vou fazendo essa costura bem grudadinha aqui com o meu vivo. Com o meu cordão, no caso, né? Que é pra ele ficar bem espremidinho aqui dentro do viés. Quando chegar aqui aonde a gente começou, nós vamos cortar, ó, essa pontinha que sobrou aqui do cordão. Vamos cortar o vivo, ó, abraça ele até aqui o final e aí corta bem rente. Cordão e o viés, né? E aí, vamos costurar aqui até chegar aqui no final. Se você achar melhor, você pode primeiro preparar o vivo com o cordão, passando uma costurinha, fazendo aquele vivo, né, o formato do vivo, depois vem aplicando na peça, tá? E olha só, passei aqui o acabamento, eu vou dobrar ele aqui por cima, ó, ele vai cobrir aonde iniciou e vai ficar um acabamento super bonitinho. Vou passar aqui outra costura. E pronto, olha só, nossa peça já ficou com o vivo.
e um vivo feito com viés de uma forma bem rápida e prática e um cordão para não dar muito volume e a gente conseguir fazer na nossa máquina doméstica tranquilamente, tá bom? E não perde aquele detalhe do vivo, que é um charme todo especial nessa peça. E agora nós vamos pegar o canal do zíper, que já tá preparado, mantenha o pezinho aqui, ó, de zíper, ou se você tiver o pezinho de vivo aí na sua máquina doméstica, mantenha ele aqui pra gente fazer agora esse fechamento final, tá? Nós vamos colocar, olha, centro aqui dessa lateral menor, que é o centro aqui do nosso zíper, com o centro aqui da lateral maior, desta forma, olha, centro com centro. E eu gosto de vir aqui e já fazer uma costurinha prendendo esse primeiro ponto aqui no lugar, ó. Prendemos esse lado, ó, ele vai ficar já presinho aqui. Vamos prender aqui o outro lado, ó, também centro com centro, margem com margem, tá? E vamos costurar aqui bem próximo do cordãozinho. Costurado desta forma, agora nós vamos encontrar centro aqui, que nós já havíamos marcado do canalzinho do zíper, com o centro aqui, olha. E agora aqui do outro lado, olha, centro com centro. E pronto, olha só, ficando com os 4 pontos presos, não tem como mais a peça ficar torta. Lembrando que eu estou fazendo essa peça na minha máquina doméstica, porque sempre surgem muitas dúvidas se é possível fazer na sua máquina doméstica. É claro que uma peça como essa que eu estou fazendo, que eu coloquei bastante estrutura, se você tiver uma industrial, é muito preferencial ser feito na industrial. Dá para fazer até na transporte duplo, mesmo sendo em tecido, tá bom? Tô trazendo na doméstica para vocês verem sim que é possível. É claro que judia um pouco mais da máquina, requer que você tenha mais atenção, em alguns momentos a agulha pode querer quebrar e você precisa de repente girar mais o volante na mão, ter mais cuidado no manuseio. Mas é possível sim, tá bom? É só você ir bem devagar. E caso você só tenha a máquina doméstica. E com o tempo, se você começar a fazer muitas peças como essa, faça o investimento numa industrial, que vale muito a pena, tá? Não dá pra ficar forçando a doméstica para fazer um serviço pesado todos os dias, tá bom? Agora nós vamos, olha, alinhar margem com margem. E para facilitar, eu gosto de primeiro fechar as laterais. Então, eu vou alinhar aqui, ó, margem com margem, e nós vamos fechar a lateral, sempre tomando cuidado de perceber que tá bem próximo aqui do espaguete, tá? Do cordãozinho que a gente colocou aqui como vivo. Então, vou alinhar aqui, vamos fechar primeiro aqui a lateral, você vai ver que ele bate tudo direitinho. Se quiser, pode vir clipando tudo, tá? Pra fazer essa costura. Eu já vou passar uma costura fechando aqui toda a lateral, sempre tomando bastante cuidado de sentir aqui o meu espaguete para fazer esse fechamento. Depois que você fechar toda a lateral, vai com bastante cuidado. Eu gosto de primeiro fechar as laterais, depois a parte aqui de cima. Então, primeiro eu vou costurando assim, depois eu vou fazendo desta forma aqui, ó, girando de lado assim na máquina, para poder fazer um acabamento melhor. Quando você tem aplicação com vivo, você vai sempre, faz a costura, prendendo as bordas, aí você vai abrir aqui o zíper, confere se ele ficou bem espremidinho, se ficou bem acabadinho. Se não, se tá ainda muito largo, né, não fez um acabamento legal, volta, tenta fazer uma costurinha mais próxima, tá bom? E aqui também eu já passei o viés, não deixei gravando passando o viés, porque eu já tenho vários vídeos aqui no canal, vou até deixar aqui no card, aqui em cima, um vídeo para você assistir sobre como que faz a aplicação do viés Boneon, tá? Porque ele se encaixa super bem, é só ir abraçando e ir costurando, sempre com uma margem um pouquinho menor da margem que você utilizou para fazer a costura com o vivo, para ele não danificar o acabamento que você já fez, tá bom? E depois que ficar tudo presinho, é só abrir todo o zíper, ó. Abre todo ele e aí vamos virar a peça para o lado direito. Olha que charminho que ela fica. E agora nós vamos colocar um botãozinho de imã aqui centralizado,
que já vai dar um acabamento todo charmoso na nossa peça e ela está finalizada. Para colocar aqui, então, o botãozinho de imã, nós vamos pegar a aba, dobrar ao meio, olha, vincar bem aqui para você visualizar o meio, se quiser pode fazer uma marquinha também, tá? Já deixa ela esticadinha aqui e 1,5 centímetro acima da borda, nós vamos furar com o agulhão, ó. E fure já passando, inclusive, o corpo aqui da nossa necessaire. Você vai ver que ele vai ficar bem na bordinha. Olha só, ele fica bem próximo aqui também da abertura, tá? E agora é só ir no balancinho e apertar esse botãozinho imã. Se você tiver alguma dúvida sobre como regular o balancinho, tem o vídeo lá no meu Instagram, no IGTV, falando bem bonito, bem certinho, bem detalhado de como trabalhar com esse botãozinho imã e também com outras sugestões de botão imã, tá bom? Então, a nossa necessaire porta-fraldas e porta-lenços está finalizada, feita em tecido, com o vivo feito com o viés, na máquina doméstica, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que essas peças que nós fizemos, tanto na live quanto agora aqui no canal, possa lhe trazer muitas bênçãos e muitos frutos, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, um beijo e até as próximas aulas!